Eu estou com dificuldades de fazer as provas escolares. Será que podes me ajudar? Eu também tenho dificuldades, mas o Silvio sabe como resolver. Olá a todos, eu sou o Silvio Inácio e este é o meu canal Little Things Over the Life. Para tu que caíste de paraquedas no seu vídeo, inscreva, deixa o like, deixa nos comentários o que achaste do vídeo. E tu que já faz parte da família, deixa então aí o like e nos comentários quais são os vídeos futuros que gostarias de ver aqui no canal. Sem mais demoras, vamos entrar para o nosso tema. O tema de hoje é como resolver uma prova corretamente. Fique ligado até o fim e vamos então perceber como resolver uma prova corretamente. Então, dividimos a etapa da prova em duas temporadas ou dois passos, que são o pré-prova e o intra-prova. Parece complicado, mas vamos descomplicar isso como é costume cá no nosso canal. Eu fico muito nervoso antes das provas e isso me atrapalha muito. Como já foi dito, dividimos o período de prova em duas partes, o pré-prova e o intra-prova. Vamos então desmistificar isso. O que acontece? O pré-prova é um período muito importante para a realização de uma prova. Muitos de nós só focamos no momento exato da prova, mas não é isso. Antes da prova conta muito para os resultados futuros da prova. Então, presta atenção nessa etapa da pré-prova. A etapa da pré-prova também é dividida em duas sub-etapas, que são a preparação física. É sabido que o corpo é o refúgio da nossa alma. O corpo agrega a nossa alma. Então, para realizarmos bem uma prova, também devemos estar bem fisicamente. Então, é recomendado muitos estudos feitos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e por outras organizações, outras associações nacionais e internacionais. É sempre recomendado descansar antes da realização de um teste de extrema importância. Então, é por isso que elaboramos essa etapa, a pré-prova. Por que deve descansar? É muito óbvio que é necessário descansar para a realização de uma prova. Muitos estudantes matam-se no dia anterior da prova, fazendo o quê? Estudando até tarde, não descansando e acumulando ansiedade. Ficam ansiosos para o momento da prova. E isto é uma das grandes dificuldades que se enfrentam na realização de uma prova, porque se dormes muito tarde para no dia seguinte acordar cedo e ir fazer a prova, isto claramente irá prejudicar o teu desempenho durante a prova. Então, recomenda-se que se descanse antes da prova. É isso, o primeiro passo já foi dado. Devemos descansar corretamente antes da prova. É isso, descansem. O descanso faz bem. A segunda parte do pré-prova é não exagerar nos estudos. Para a realização de uma boa prova, não se deve estudar um dia antes da prova. Muitos estudantes também cometem este erro. É estudar um dia antes da prova. Isto é um grande erro. Parece algo uau, eu vou estudar antes da prova e vou ter tudo fresco, tudo novo na cabeça. Mas não, isso apenas causa um esgoto. Vai esgotar o teu corpo, a tua mente. Então, não estude imenso um dia antes da prova. O que se deve fazer? Deves estudar partícula por partícula, ou seja, um pouco hoje, um pouco amanhã e um pouco depois da manhã. Sempre que te for dada uma matéria, deves estudar pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, mas deve ser um processo contínuo. Não deves estudar durante longos períodos de tempo, mas deves estudar durante curtos períodos de tempo, mas esses curtos períodos de tempo devem ser constantes. E se forem constantes, então aquilo vai permitir com que o conhecimento fique aqui na nossa mente. E um dia antes da prova deve ser um dia relaxado, deve ser
um dia básico, não deve ser um dia estressante, porque isso acaba afetando negativamente na realização da tua prova. Então, está aí, está dado. Pré-prova dividido em descanso físico e parar de estudar imensamente um dia antes da prova. Então, faça isso para que tenha bons resultados numa prova. Descanse para obter bons resultados, não estudar durante muito tempo. Não precisamos ser super inteligentes para ter bons resultados. Basta apenas ser positivo e imaginar. Então, já descrito o período de pré-prova, vamos então entrar para o período intraprova. Primeiro, definir o período intraprova. O período intraprova é nada mais do que o período que corresponde o início até o final da prova. E este período vai ser dividido também em duas fases. A primeira fase do período intraprova consiste na leitura da prova. Estudos da neuroplasticidade indicam que o cérebro humano precisa pelo menos de 5 minutos para a familiarização de múltiplas questões. Então, na realização de uma prova, primeiramente deves ler a prova no mínimo 5 minutos. Não te preocupes com o tempo, pois Einstein dizia, para responder uma questão, tens de entender a questão. Primeiramente entender o que está a ser perguntado e depois responder. Porque se não se entende o que está a ser perguntado, não se consegue responder. É isso. Então, 5 minutos parece ser muito tempo, mas é pouco. Tente fazer isso. Aos poucos irás te acostumar com estes 5 minutos. E manter a calma. Estes 5 minutos iniciais irão definir os resultados que obterás nos fins de todas as provas realizadas por ti. Então, mantenha a calma, leia a prova e só assim responda. A segunda fase do período intraprova corresponde praticamente à realização da prova, que será feita da seguinte maneira. Nunca, mas nunca comece fazendo uma prova pelas questões mais difíceis. Nunca faça isso. Se houver uma pergunta difícil, pule essa pergunta. Faça primeiramente as questões mais fáceis. Muitos estudantes nos dias de hoje e não só começam pelas questões mais difíceis. É sabido que quando estamos a assistir um filme, nós apenas vemos o vilão final no fim do filme. Vemos o vilão final a ser derrotado no fim do filme. Nunca irás assistir um filme no qual o vilão final é derrotado logo no início do filme e depois, no fim do filme, não se faz nada. Nem há graça em assistir esse filme. Nem interessa assistir um filme do gênero. Por quê? Porque começa-se pelo mais difícil. Então, tu, como estudante, não podes começar uma prova pela questão mais difícil. Começa-se pela questão mais fácil e depois vai subindo o grau de dificuldade. Nunca começar pelo mais alto e terminar no mais baixo. Isso irá fazer o quê? Irá criar um bloqueio e um nervosismo em ti. Se começares por uma questão muito difícil, quando fores para outra mais fácil, o que vai acontecer? Gastaste o tempo que podias ter usado para responder mais fáceis e estarás sob pressão. E aí vem crises de ansiedade. Ficarás ansioso e mesmo sabendo as respostas, tu podes errar até as questões mais fáceis. Então, é isso. Faça sempre a correspondência das questões mais fáceis e só assim partir para as mais difíceis. É isso. Bom, como nós podemos manter a calma durante as provas? Basta apenas respirar fundo e pensar em coisas positivas. Sempre devemos começar pelo mais fácil e só depois partir para o mais difícil. Obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Estamos mesmo a terminar e vou pedir outra vez. Inscreva-te no canal, deixa o like
e deixe nos comentários o que achaste do vídeo e quais são os temas futuros que gostarias que explicássemos então aqui no nosso canal Little Things of a Life. Então, dissemos aqui nesta videoaula que existe o método que é dividido em duas partes, na qual a realização correta de uma prova é dividida em duas partes, que são o período pré-prova e o período intraprova. O período pré-prova é dividido em preparação física, que consiste em descansar. Devemos descansar, não realizar esforços exagerados antes da prova, reservar o nosso corpo. O outro passo do pré-prova consiste em não estudar bastante ou não estudar exageradamente um dia antes da prova. O estudo para uma prova deve ser feito taxativamente, deve ser feito parcela por parcela, pouco a pouco se constrói ou qualquer coisa. Podemos construir qualquer coisa pouco a pouco. Há um ditado que diz: grau a galinha enche o papo. É isso. E o período intraprova, que vai consistir na realização da prova, é dividido em duas partes, que é a leitura da prova, que é o processo inicial, que deve ser feito durante 5 minutos no mínimo, e o período da realização da prova, que será então dirigido pelo grau de dificuldade das questões. Primeiro as questões mais fáceis, só depois as questões mais difíceis. Então é isso. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo e tamo junto. Lembra, devemos estudar para a prova se queremos bons resultados. Nada acontece por magia. Nada é impossível, então não desistas dos teus objetivos. Não, estude muito e relaxa a tua mente, pois o descanso é o mais importante.